tarde a todos. Portanto, no seguimento do estudo do livro Pão Nosso, vamos estudar hoje o capítulo Os Filhos Pródigos. Filhos pródigos. E caindo em si, disse: Quantos jorneiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui preço de fome? Lucas 15:17. Aqui temos um pequeno excerto do Evangelho onde é referido esta parábola. Os Espíritos trazem-nos a seguinte explicação. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Portanto, este filho então teria tomado a sua parte na herança e partido em busca de aventuras, dissipando os seus bens. Mais tarde, tendo gastado tudo, se arrepende e volta ao seu pai, que o recebe de braços abertos. Isto pode, de certo modo, representar, digamos, a nossa jornada terrena também. Ao reencarnarmos, recebemos uma oportunidade concedida por Deus, nosso Pai. Ele, portanto, nos dá o que precisamos para nos materializarmos neste plano, respeitando o nosso livre-arbítrio. Chegando aqui, nos entusiasmamos com os prazeres materiais, com o apelo da matéria, e muitas vezes nos esquecemos da nossa origem, esquecemos que somos um espírito habitando um corpo físico. Continuando, grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade, através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos devãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e distantes da paz íntima. Exclamam desalentados. Portanto, quando os prazeres já nos satisfazem, quando atingimos, digamos, o fundo do poço, simbolizado também, como é referido na parábola, simbolizado pela vida em meio aos porcos e pelo desejo de comer as comidas deles, ou seja, quando nos assemelhamos aos animais. Isto está referido naquela parábola. Então nos damos conta de que se deve haver algo mais do que essa vida de animalidade e nos lembramos de que somos, de quem é o nosso Pai. Anseiamos por voltar à origem, por abandonarmos a vida de animalidade e voltarmos humildes, reconhecendo a nossa pequenez ao nosso Pai. Nossa conscientização faz com que apercebamos os nossos inúmeros erros e não nos achamos no direito de sermos considerados filhos de Deus. Mas Deus nos recebe de braços abertos quando nos conscientizamos, quando mudamos a nossa mente e nos tornamos humildes. Retomamos o contacto com Deus e somos recebidos com infinito amor. Mas o sentido maior desta parábola diz respeito à nossa trajetória como espíritos, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, perfectíveis. Portanto, o texto é muito pequeno, deste capítulo. No entanto, se formos buscar o Evangelho e lermos um pouco mais desta parábola, ela diz o seguinte: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ele os seus bens. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e nem lhes dava. E tornando em si disse: Quantos jorneiros, meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como nos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pôr-lhe o anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro gordo e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. No fundo, a parábola é um pouco mais extensa e conseguimos, de certo modo, se fizermos tendo o conhecimento das mais profundo dos Evangelhos de Jesus, conseguimos retirar ainda mais informações. O nosso irmão Sérgio Biagi Gregório fez um pequeno resumo e uma pequena síntese daquilo que realmente é preciso retirar desta parábola com mais essência e mais de parte espiritual. Portanto, em resumo, a parábola refere-nos que um pai de família tinha 2 filhos e o mais novo pediu a sua herança. E, portanto, parte para um país longínquo, gastando-a. E daí também a vontade depois de comer lavagem dada aos porcos, dado de ter gastado tudo. Arrepende-se e volta ao lar. É recebido com festas pelo seu pai. No entanto, neste pequeno certo da parábola não é referido que ele tinha o irmão mais velho, portanto, zanga-se com esta atitude do seu pai e do seu irmão. Portanto, o filho pródigo partiu para o país longínquo, e aqui o país longínquo representa, digamos, o estado de alma daqueles que não querem ouvir a voz de Deus, ou seja, afastamos-nos da nossa essência, do nosso Pai que é Deus. Portanto, são as pessoas que querem ficar distantes das recriminações e admoestações de seus pais. Os porcos aqui representavam as paixões desordenadas, a carência de virtudes, que proporcionam a queda e a submissão ao maligno. A misericórdia de Deus nunca falta. Caindo em si, disse os empregados: Meu pai tem pão e eu estou morrendo de fome. Voltarei ao lar paterno. E aqui temos também a compaixão do pai. Portanto, a ideia central desta parábola é realmente salientar a compaixão do pai, no caso, nosso Deus. Deus está sempre pronto a receber qualquer um dos seus filhos. Basta apenas um sinal de arrependimento sincero. O pai ficou de tal modo contente com a volta do seu filho que fez uma festa. Isto para quê? Para festejar, ofereceu-lhe o que há de melhor. A túnica representava a recompensa do perdão. O anel era símbolo de distinção. E o calçado, neste caso, representava a liberdade, pois os escravos não usavam calçado. Pois refere também a matança de novilho. Naquela época, os judeus usavam a carne somente para as grandes solenidades. Portanto, para o pai, a volta do filho pródigo é um motivo solene, que preenche o seu coração entristecido por longos anos da sua ausência. Daí ter mandado matar o novilho. E o filho que ficou? Nota-se que o facto de ele não agradar o pai que fez com o outro filho, nota-se que realmente existia ciúme e egoísmo, porque refrota e confronta o pai por ter dado uma festa ao filho. E procede como quem lastima o dever cumprido. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. Portanto, também mostra que havia algumas sombras de rancor pelo irmão que realmente tinha ido embora e tinha gastado tudo. Portanto, até o irmão retornar, tudo lhe corria contente, sendo o queridinho do pai. Ninguém percebia as suas sombras interiores. Bastou o irmão aparecer para extrapolar o seu rancor e o seu egoísmo. Portanto, não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Isto, de certo modo, também, se trouxermos isto à nossa realidade, muitas das vezes realmente queremos algo só para nós e nem sempre aceitamos de boa vontade o facto de alguém que cometeu um erro ser, de certo modo, neste caso, acarinhado por ter voltado, por ter reconhecido esse erro. E aqui podemos relembrar um pouco a questão de que realmente Jesus andava
junto, não daqueles que eram os bons, mas sim aqueles que precisavam de ser reconciliados, que precisavam de, digamos, da mudança interior para se aproximarem do Pai. Portanto, em conclusão, em cada parábola, portanto, no meu caso, não tinha o conhecimento deste tempo de interpretação das parábolas, daí ter recorrido a este irmão que nos explica um pouco melhor esta parábola e que realmente tenhamos em mente o seu poder de despertamento. Neste caso, esse poder está associado à compaixão que todo pai deve ter para com os seus filhos, sejam bons ou ruins. Aqui também podemos, trazendo um pouco para a nossa realidade, a questão que é o facto de sermos pais e termos filhos, que realmente há os bons, os menos bons, mas devem todos ser amados de igual forma e serem, de certo modo, recompensados pelo esforço de melhoramento e de vontade de assim procederem. Portanto, fica também aqui um foco de que realmente devemos lembrarmos que, à semelhança de Deus Pai, também nós, como pais, devemos ter essa compaixão e essa compreensão perante ter mais que um filho, de formas de pensar diferentes ou de agir diferente, todos devem ser amados e incutidos ao seu melhoramento contínuo. E por fim, deixo aqui esta mensagem, que é realmente o facto de nós aprendermos o que realmente devemos fazer. Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. No fundo, só com o conhecimento, com o estudo, poderemos saber o que devemos ser e depois trabalhar para o sermos. No fundo, esse capítulo termina assim. Espero que que a parábola tenha suscitado em nós esta compreensão mais aprofundada das suas palavras que Jesus quis transmitir na altura que as preferiu. Que assim seja.